Boa tarde, daremos início à nossa quarta videoaula. O que são fontes históricas? Esse conteúdo está no livro de História, na página 6, 7 do livro. O que são? Vamos descobrir? Fontes históricas. Existem vários tipos de fontes históricas. Vamos descobrir algumas delas? Documentos escritos, que é certidão, cartas, testamento, livros, jornais, revistas, entre outros. Relatos orais, entrevistas, lendas, etc. Fontes materiais, pedras, cerâmicas, objetos, entre outros. Fontes audiovisuais ou sonora. Cinema, televisão, DVDs, CDs, etc. Fontes visuais. Imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, entre outros. Relatos orais. Entrevista, por exemplo, vamos lá. Uma entrevista, a gente está assistindo um jornal, um fato, principalmente que aconteceu, que foi a entrevista. O atentado terrorista, dia 11 de setembro, às Torres Gêmeas, de 2001. Foi um relato oral e audiovisual, porque passou, além das pessoas relatarem o que aconteceu com elas, parentes das vítimas falarem o que sentiram no momento, depois, quando descobriram. Também teve as imagens que passaram na TV. Documentos escritos. Um exemplo que vivemos hoje no dia a dia, principalmente, é a certidão do nascimento. A nossa certidão do nascimento é uma fonte histórica, porque lá tem o nome do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós maternos e paternos. E por lá a gente pode também ir no cartório e pegar a nossa árvore genealógica, quer dizer, os nossos antepassados, nossos bisavós, tataravós, se tivermos curiosidade. Fontes materiais, pedras, cerâmicas e objetos, são também os objetos da época dos maias e astecas. Eles faziam os próprios instrumentos de alimentação, jarros, pratos, e até os homens já pré-histórica com materiais que se tinham, ossos, escritas. Como eu expliquei anteriormente, vamos fazer uma leitura rápida da definição. É a mais utilizada pelos historiadores, pois facilita a compreensão do pensamento da época, a organização das sociedades e hábitos. Fontes não escritas. Como eu falei anteriormente, fontes não escritas são imagens, artefatos antigos. Vamos ver alguns? Aqui podemos ver a Mona Lisa, é uma fonte não escrita. Jarro da cultura maia. Câmera fotográfica atual. Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe? Eu vou deixar para vocês pesquisarem e me dizer. Aqui um kit de porcelanato. Pode ser português, inglês. Então, também eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre algumas fontes históricas, não escrita e escrita, e me mandem como atividade. Um assunto novo, a contagem do tempo. Como é feita a contagem do tempo? Desde que o homem é homem, pensante ele se interessa por astronomia, astrologia e pelo tempo. Ou melhor, pela contagem deste. Isso acontece pela necessidade da maneira exata de contagem do tempo. Por que eles precisavam tanto dessa maneira exata? Eles precisavam para plantação, para colheita, atividades, para também identificar as estações do ano, a época mais chuvosa, mais seca, principalmente para a colheita. Por que vocês já pensaram o seguinte, eu vou plantar agora, mas eu estou na época da seca. Eu vou conseguir plantar? Eu vou ter frutos do meu trabalho? Vou ter alimentação para minha família? E se eu pegar na época de chuva, muita chuva? Antigamente, no Nilo, no Egito, por exemplo, quando havia a época de chuva, grande chuva mesmo, o rio cobria a plantação. Então, nessa época de
muitas chuvas, não se podia plantar, porque ali havia perda e passavam fome. Então eles tinham que plantar antes, mas não na época da chuva e nem da seca. Tinham que ver o tempo entre os dois para armazenar a comida para quando for na época da seca ou das cheias, como dizem em alguns livros que vocês podem encontrar, ter comida suficiente para passar esse período. Hoje em dia, contamos o tempo por segundos, minutos e horas, e dias também, assim por diante. Tudo isso resultou, o que será? Por que resultou isso? A gente conta nisso, porque os estudos astronômicos, astrológicos e matemáticos realizados milênios atrás na antiga Suméria e Babilônia, os sumérios foram as pessoas naturais da antiga Suméria, que era localizado no sul da Mesopotâmia, onde atualmente se localiza o Iraque e o Kuwait. Mais tarde, devido a alguns acontecimentos históricos, os suméricos se juntaram com outros povos e deram a origem à Babilônia. Contagem do tempo. As primeiras formas dos homens contarem o tempo foi o relógio do sol. Como podemos ver aqui, quando o sol batia, nele formava-se a sombra. E conforme fosse andando a sombra, ia dando as horas. O relógio d'água, eles abriam a torneirinha e gotejava de tempo em tempo, aí eles iam contando. Quando essa bacia enchia, significava que tinha passado um dia inteiro, ou 24 horas. O relógio de areia, ampulheta. Existem várias unidades de contagem do tempo. Para além dos segundos, minutos e horas, dias da semana, semanas, meses e anos. Um lustro é o que significa 5 anos. Uma década, 10 anos. Um milênio, 1000 anos. E um século, 100 anos. Trouxe uma curiosidade do calendário judaico. Vamos descobrir o que é o calendário judaico? O calendário judaico ou hebraico, ele é o calendário utilizado dentro do judaísmo. O povo de Israel utiliza o calendário lunisolar há mais de 3 milênios, quer dizer, há mais de 3.000 anos, para determinar as datas de aniversário, falecimento, casamento, festividades, serviços religiosos e outros eventos da comunidade. O calendário hebraico é o calendário do tipo lunisolar, cujos meses são baseados no ciclo da lua. Enquanto o ano é adaptado regularmente de acordo com o ciclo solar, por isso ele é composto alternadamente por anos de 12 a 13 meses. Lembrem, o calendário judaico e hebraico pode ter 12 ou 13 meses.